Todos concordamos que um prego é bem mais leve que uma prancha, mas se jogamos ambos para o mar, o primeiro afunda e o segundo flutua. Por que será que isso acontece? Você pode estar pensando que isso é por conta do material do qual eles são feitos. Mas, então por que os navios flutuam, já que eles são bem mais grandes, bem mais pesados e boa parte da sua estrutura é constituída de metal à semelhança do prego? É sobre isso que eu quero conversar agora. Você ficou curioso? Então vamos conversar sobre isso. Para começar, 3 conceitos: peso, empuxo e densidade. Comecemos pelo peso. Peso é a ação da gravidade sobre os corpos, ou seja, a força que resulta na relação entre massas. É bem comum confundir-se os conceitos de peso e de massa, mas esses conceitos, apesar de estarem finamente relacionados, eles são completamente distintos. Massa é a quantidade de matéria que constitui o corpo. Já o peso é a relação dessa massa com o campo gravitacional no qual o corpo está inserido. Qualquer corpo que possui massa tem associado a ele intrinsecamente um campo gravitacional, ou seja, gera gravidade. E quanto maior é a massa desse corpo, maior será a gravidade que ela vai gerar, ou seja, a gravidade é proporcional ao tamanho, à quantidade de massa que o corpo tem. É claro que nossa definição de gravidade aqui está relacionada à física clássica, o conceito de gravidade que nós estamos usando aqui. Mas mesmo que usássemos a física moderna, isso ainda seria verdade. E se vocês quiserem, nós podemos discutir isso no próximo vídeo. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. As balanças geralmente geram o valor da nossa massa através do peso, ou seja, as balanças sentem o peso que nós aplicamos sobre elas e elas são dotadas para fazerem certos cálculos e apresentarem o valor da massa. Tanto é que se nós pegássemos a mesma balança que medimos a nossa massa aqui na Terra, por exemplo, você subiu para uma balança e mediu 70 kg, se pegasse na mesma balança e levasse para a Lua, você não teria o mesmo valor, a menos que ele sofresse os ajustes, ou seja, se você estivesse na Lua, você mediria uns cerca de 6, 7 vezes menos do que o que você mediu na Terra. Por quê? Porque o campo gravitacional da Lua é menos intenso do que o campo gravitacional da Terra. Mas a massa do corpo é a mesma, seja na Terra ou na Lua. Por que então a balança está indicando valores diferentes? A razão por que isso foi alterado é óbvia. Nós alteramos o campo gravitacional. Ou seja, em resumo, nós podemos falar aquilo que estamos afirmando desde o princípio. Massa é propriedade intrínseca dos corpos, mas o peso é essa relação da massa com o campo gravitacional do qual ele está inserido. Mas peso é força e, portanto, ele é vetorial. Ou seja, por vetorial quero dizer que ele tem direção, sentido e intensidade. E deixa eu explicar isso em linguagem de hoje. Quando você fala sobre oblíquo, sobre vertical ou sobre horizontal, você está falando sobre direção. Quando você fala sobre esquerda, direita, em cima, embaixo, você está falando sobre sentido. Intensidade seria basicamente um módulo, aquele número que representa a própria grandeza. Ou seja, como nós sabemos, por exemplo, que o campo gravitacional da Terra é mais intenso do que o campo gravitacional da Lua, porque nós comparamos. Por exemplo, o campo gravitacional da Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já o campo gravitacional da Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esses números representam exatamente a intensidade de cada um dos campos. Por isso é que nós sabemos que o campo gravitacional da Terra é mais intenso do que o campo gravitacional da Lua. Mas, se isso está claro, então vamos prosseguir. O peso atua sempre na direção vertical e seu sentido é para baixo, por isso é que ninguém cai em cima. Mas hoje eu não estou para relativismo, então eu não quero discutir sobre referenciais. Eu estou considerando que embaixo é o lugar onde você está pisando e em cima é onde fica a tua cabeça quando você anda. É isso que eu quero que vocês entendam. Já que entenderam, então nós vamos partir para o próximo conceito. Agora o empuxo. Comecemos com a história popularmente relacionada a ela. 2000 anos atrás, Herão era o rei de Siracusa e ele queria usar uma coroa feita de ouro. Então levou uma barra de 1 quilograma para Ourives e quando ele terminou de fazer, ele devolveu a coroa para o rei. No caso, a barra que havia sido levada foi devolvida em coroa para o rei. Mas passado algum tempo, o rei começou a desconfiar que o Ourives tinha enganado, que aquela coroa não era feita completamente de ouro, e que talvez ele tivesse usurpado alguma parte do ouro e colocado prata no lugar. Mas como ele poderia descobrir? É então que foi chamado matemático, inventor, engenheiro, astrônomo, e seja lá quantas coisas vocês quiserem, mas nós vamos chamar de Arquimedes, para poder desmistificar isso para o rei. Mas como eles poderiam fazer, já que a coroa não poderia ser desfeita? E mesmo que fosse desfeita, ainda teriam que encontrar algum jeito de separar o ouro da prata. Arquimedes ficou pensando na possível solução, mas enquanto isso ele sabia a solução para ficar limpo. Quem sabe, depois de um banho ele pensaria melhor. Grifos meus. Mas na medida que Arquimedes afundava na banheira, ele sentia a pressão da água e levá-lo para cima. E mais, cada vez que ele se afundava, parece que a água aumentava seu volume. E o aumento desse volume era proporcional ao volume da parte do corpo imerso de Arquimedes.
Aí ele pensou, incrível, é isso, e ficou todo feliz, tão feliz que esqueceu de colocar roupa e saiu pra rua assim, gritando Eureka, Eureka, todo nu. E foi assim que a humanidade descobriu o empuxo. Mas Arquimedes vai explicar nas suas próprias palavras a sua compreensão da relação dos corpos com os meios fluidos. E ele diz o seguinte, num princípio que ficou conhecido pelo seu nome. Os corpos em meios fluidos ficam sujeitos a uma força que é igual ao peso do fluido deslocado pela presença daquele objeto. Por agora, tudo que eu quero é que vocês guardem esse conceito no vosso HD. Guardem bem, porque nós vamos precisar recuperá-lo mais tarde quando quisermos explicar ou dar resposta à pergunta inicial. Mas por agora vamos partir para o terceiro e último conceito. Vamos nessa. O terceiro e último conceito da nossa lista é a densidade. A densidade é a forma como a massa se distribui num determinado espaço, ou seja, como nosso espaço é tridimensional, é a massa distribuída por um volume. A densidade também nos diz se uma certa substância vai afundar ou vai flutuar quando relacionada com outra substância. Então, basicamente, esses são os três conceitos importantes que nós vamos relacionar para entender porque os navios flutuam. Primeiro o peso, depois o empuxo e, por último, a densidade. Eu espero que vocês tenham retido os conceitos aqui. Agora vamos partir para a relação entre eles. Agora vamos relacionar os conceitos para respondermos à pergunta inicial. Como um navio grande, pesado e com uma estrutura grandemente feita de metal consegue se manter flutuando no mar? Primeiro, o conceito de peso. Nós dissemos que ele atua na vertical e seu sentido é para baixo, sempre dirigido para o centro da Terra. O que quer dizer que o peso do navio lhe levaria para o fundo do mar. Por que isso não acontece? Ou seja, para que isso não aconteça é claramente necessário, não precisamos pensar muito. Encontramos uma outra força que equilibre com o peso do navio, que consiga anular o peso do navio. Vocês sabem, isso é princípio físico. Para que um sistema se encontre em equilíbrio, é necessário que as forças que atuem no sistema sejam nulo, ou seja, que o somatório das forças que atuam no sistema sejam nulo. No caso, nós precisamos de uma força que anula o peso. Qual força seria? É aqui que entra o empuxo. O empuxo é basicamente a diferença de pressão que um corpo vai sofrer quando é mergulhado em um meio líquido. Do tipo, quando você coloca um corpo, por exemplo, no mar, que é o nosso caso aqui, ele vai sofrer uma certa pressão nas regiões perto à superfície e outra pressão vinda mais para o fundo do mar. É claro que a pressão que vem do fundo é sempre maior do que a pressão na superfície. Essa diferença nas pressões é o que nós chamamos de empuxo. Mas agora eu quero que vocês lembrem do princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes ele diz basicamente que qualquer corpo que é mergulhado em um meio líquido ele fica sujeito a uma certa força que é proporcional ao peso do líquido que é movido ao colocar esse corpo sobre o meio líquido, ou seja, quando você coloca um corpo sobre o meio líquido, ele move uma certa quantidade de água. Essa certa quantidade de água é uma certa quantidade de massa, então ela produz uma certa quantidade de peso. Quer dizer que o corpo que você coloca, ele fica sujeito a uma força mais ou menos da mesma intensidade do peso que essa quantidade de massa deveria produzir. É basicamente essa relação entre peso e empuxo que vai manter os navios flutuando. É claro que não é tudo, ainda precisamos do conceito de densidade. Mas eu quero antes que vocês entendam esse princípio de Arquimedes. Se você pegasse toda a massa do navio e colocasse, por exemplo, como uma bola de futebol, se você jogasse-o para o mar, a resposta era simples, ela afundaria. Mas ela não afunda exatamente por causa da forma dele. Não é porque o navio tem uma forma e a bola de futebol tem outra forma. Não era por causa disso. É, na verdade, por conta da forma como a massa foi distribuída. É aqui que começa a entrar o conceito de densidade. No tamanho de uma bola de futebol, a água que uma bola de futebol consegue remover é muito pequena se comparada com a quantidade de água que um navio poderia remover, ou seja, aquela quantidade de água produziria um peso muito menor do que o peso produzido por aquela bola que tem toda a massa de um navio nela. O que quer dizer que o empuxo produzido por aquela massa que foi retirada não seria suficiente para se equilibrar com o peso da bola que foi jogada sobre o mar. É basicamente isso que o princípio de Arquimedes está falando. Agora, a importância da densidade é exatamente nisso, a forma como você vai distribuir a massa sobre um determinado volume, sobre uma determinada área, e isso conta muito. Porque quanto mais longa é a área onde você distribui a massa, maior quantidade de água ele consegue remover. Isso faz com que tenha uma grande quantidade de massa de água, e isso poderá produzir um peso enorme, ou seja, poderá produzir um empuxo enorme capaz de contrabalançar com o peso que o navio exerce sobre o mar. Vocês já devem ter percebido que está me sendo difícil encontrar as palavras corretas para explicar. Eu espero que vocês estejam entendendo esse esforço que eu estou fazendo para que vocês entendam isso. Espero que esteja valendo a pena. Mas deixa eu fazer mais uma tentativa. Vocês
Já viram a dificuldade que é andar sobre as águas? Você poderia, por exemplo, se jogar sobre as águas e conseguir boiar se tivesse deitado, mas teria muita dificuldade. Até parece mesmo impossível. Quantas pessoas você conhece que andaram sobre as águas? Eu consigo ouvir alguém falar Jesus. Parece que é o único que conhecemos de ter andado sobre as águas. Isso por conta do quê? Porque quando nós estamos de pé sobre a água, é como se todo o nosso peso fosse concentrado num único pontozinho. É assim que o mar, por exemplo, vai perceber isso. Toda uma massa concentrada num único pontozinho. De modo que a água que nós afastamos, a quantidade de massa de água que nós afastamos não é capaz de produzir um impulso que seja capaz de equilibrar com o nosso peso. Já quando nós nos deitamos, é como se nós distribuíssemos nossa massa, a mesma massa do corpo, sobre um longo espaço. E é desse modo que o mar, por exemplo, vai perceber. Desse modo nós conseguimos afastar a maior quantidade de água e o impulso resultante do mar é maior, de modo que até é capaz de se equilibrar com o nosso corpo. Mais um exemplo simples. Coloque água na banheira. Acho que essa aqui você vai entender. Agora a ideia ficou brilhante. Coloque água na banheira e depois coloque um bidão, por exemplo, de 500 mililitros. Esses yukis de gasosa. Coloca lá vazio. E você vai ver que ele vai flutuar. E depois mete água até ao meio, joga de novo para a banheira e parte desse bidão vai afundar. Mas se você colocar essa mesma quantidade de água, por exemplo, num bidão de 1,5 litro, a mesma quantidade de água que você colocou nesse bidão de 500 mililitros, você vai perceber que o bidão de 1,5 litro fica por cima da água, ele não afunda nenhuma parte. Por quê? Porque a quantidade de massa é a mesma, mas agora ele está distribuído sobre um volume muito, muito maior. Ou seja, o impulso que esse bidão vai causar sobre a água é bem maior do que aquele que o bidão de 500 mililitros estava a produzir. Acho que agora está fixe. Então é basicamente isso. Ou seja, você tem um peso do navio empurrando o navio para baixo, mas em contrapartida, como o navio é enormíssimo, ele consegue remover uma grande quantidade de água, que nós vamos entender por massa, que consegue produzir um impulso muito grande capaz de equilibrar com o peso do navio. Mas isso por conta da massa do navio ser distribuído por um longo espaço, né, de um espaço muito grande, e isso vai fazer com que a densidade do navio seja menor do que a densidade do mar. Eu espero que o teu tempo tenha valido a pena e que tua visão da coisa tenha mudado. Que quando entrares numa conversa sobre densidade, sobre impulso ou sobre peso, não sejam só mais conceitos teóricos, como se faz normalmente na escola, mas que sejam conceitos ligados à realidade. E se você tiver visto alguma falha, eu gostaria muito que você deixasse nos comentários. E caso você tenha alguma sugestão de um vídeo que gostaria que nós fizéssemos, por favor, também deixe para os comentários. E até o próximo vídeo.